Fala, galerinha da biologia. Está começando mais uma aula com o professor Wesley Farias. O nosso foco é o estudo da genética. Vamos falar sobre herança e sexo. O nosso objetivo é entender como ocorre a combinação entre os cromossomos e genes para a determinação do sexo. E se esse assunto chamou a atenção de vocês, então fiquem ligados, porque é hora da biologia. Então, pessoal, vamos iniciar esse tema que fala da herança e sexo, mostrando os cromossomos, ou mostrando um conjunto deles que é chamado de cariótipo. Então, só para relembrar, nós temos 23 pares de cromossomos, como vocês estão vendo nessa imagem. Sendo que até o 22º par, nós temos os chamados cromossomos autossômos, ou autossômicos, que são aqueles que determinam as características, que são características parecidas, do indivíduo. Agora, o 23º par, ele é formado de cromossomos que são diferentes dos outros cromossomos, que são os cromossomos sexuais, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Esse 23º par, ele é diferente dos outros 22 pares, porque é ele quem vai determinar o sexo, os indivíduos. Então, ele é quem vai, literalmente, caracterizar o sexo do indivíduo como masculino ou feminino. E aqui nós vamos falar de sistemas, sistemas cromossômicos na determinação do sexo. Por quê? Porque cada espécie ela vai seguir um sistema de determinação sexual diferente. Então vamos ter falado do sistema XY, vai existir o sistema X0, o sistema ZW, o sistema Z0. Então são esses os sistemas que a gente vai estar falando nessa aula. Vamos falar primeiro do sistema XY. É o sistema que corresponde à nossa espécie, Então, como é que esse sistema funciona? O cromossomo, vai existir um cromossomo sexual que ele é presente tanto nas fêmeas quanto nos machos, que é o X. E vai existir um outro cromossomo que é exclusivo dos machos, que é o cromossomo Y. Então, resumindo, as fêmeas serão XX, lá no par de cromossomo sexual, e o macho será XY. Isso vai ocorrer em diversos grupos de insetos, também em mamíferos, nós já falamos da nossa espécie, mas existem outras espécies também, em diversos peixes e em algumas plantas. Observe essa imagem. Aqui nós temos as moscas, as drosófilas, populares moscas da fruta, que estão dentro desse sistema XY, que eu acabei de falar, onde a fêmea é XX quanto aos seus cromossomos sexuais e o macho XY. É lógico que a quantidade desses cromossomos ela varia de espécie para espécie, A quantidade já vai ser diferente da nossa. Por exemplo, o sistema X0 é um outro sistema de determinação sexual. As fêmeas ela tem um par de cromossomos sexuais e o macho só vai ter apenas um cromossomo sexual. Então o macho ele é o X0, ele vai ter só um X, O 0 indica a ausência do outro cromossomo sexual, X, que no caso ele não tem, A fêmea tem X e X e o macho só tem X, Então ele é o X0, porque no lugar do outro cromossomo não tem nada. Então isso vai acontecer em que
indivíduos. Em que espécie? Insetos, né? Como por exemplo, na maioria das espécies de gafanhotos, né? Eles vão seguir esse padrão de herança, tá? Temos também o sistema ZW. O sistema ZW, os machos, eles têm um par, né, de cromossomos Z, são iguais. E as fêmeas têm um cromossomo Z e um W. Então aqui já vai inverter a lógica, né? Então aqui no caso, o macho é que vai ter os cromossomos sexuais iguais, ZZ, e a fêmea é que vai ter os cromossomos sexuais diferentes, ZW. Isso vai ocorrer em aves, né? Vamos falar das galináceas, né? Galos e galinhas, diversas espécies de répteis, em algumas espécies de peixes, tá? E também algumas espécies de insetos, como borboletas e mariposas. Temos também o sistema Z0. O sistema Z0 é uma variação do sistema ZW, tá? Então, nós já vimos o sistema ZW, em que o macho é ZZ e a fêmea ZW. Então, aqui o Z0 vai ser o seguinte: os machos eles vão ter o ZZ e as fêmeas podem apenas ter só um Z. Então, a fêmea vai ser o Z0, tá? O 0 vai indicar que não faltou o cromossomo W nas fêmeas, né? Então, ao invés de ser ZW, elas vão ser apenas Z. Isso vai ocorrer em algumas espécies, como mariposas e também algumas espécies de peixes. Os cromossomos sexuais e a determinação do sexo, nós vamos ver que ocorre que o sexo ele pode ser determinado, como nós já vimos, através desses sistemas sexuais. Isso leva também ao sexo ganhar uma nomenclatura, né, quanto ao seu comportamento. Por exemplo, o sexo ele pode ser chamado de homogamético quando o indivíduo ele vai formar apenas um único tipo de gameta, quando se fala de cromossomo sexual. Por exemplo, nós falamos no sistema XY e no sistema X0. Quem é que forma apenas um tipo de gameta quanto ao cromossomo sexual? São as fêmeas. Então, sempre a fêmea lá vai ser o XX, né? Então, todo gameta que as fêmeas produzem serão 100% com cromossomo X. Agora, desses mesmos sistemas sexuais, no XY e X0, os machos eles são chamados de sexo heterogamético. Por quê? Quando se fala de formação de gametas, eles vão produzir gametas que são diferentes, né? Dois tipos. Como assim? No sistema XY, o macho vai produzir metade dos seus gametas com cromossomo X e metade com cromossomo Y. O mesmo vale no sistema X0, né? Você vai dizer, mas ele só tem um cromossomo, né? O outro é 0. Mas é isso mesmo. Produzir um X e produzir nada significa que ele vai ser heterogamético, ele vai ser diferente, né? Por quê? No sistema XY, metade X, metade Y. No sistema X0, metade com X e metade dos gametas do macho não vão ter nada. Mas isso vai ser o diferencial. Vocês devem ter percebido que o sexo heterogamético quem determina o sexo dos filhos, né? da prole. Por quê? Porque observe, a fêmea, sendo o sexo homogamético, por exemplo, no sistema XY e X0, ela vai produzir apenas um tipo de gameta, que é o X. O macho, nesses dois sistemas, sendo o sexo heterogamético, ele vai produzir, por exemplo, no sistema XY, o X e o Y. No sistema X0, o X e o 0. São dois tipos de gametas diferentes. Então, ele é quem vai determinar
Se ele vai mandar um X, vai nascer fêmea no sistema XY. Se ele mandar um Y, nasce macho, né? Então ele é quem vai determinar o sexo da prole. O mesmo vale no sistema X0. Se o macho manda um X, nasce fêmea, né? Se o macho manda o 0, a fêmea vai mandar um X, nasce macho. Aqui é só para vocês verem a representação do que a gente falou desses sistemas, né? Sistema XY, sistema X0, tá? Nos gafanhotos. E aqui a gente chega no sistema ZW e Z0, tá? Esses vão ocorrer principalmente em aves como os galináceos, né? Por exemplo, e também algumas espécies de mariposas, né? De peixes. Então, olha só, nesses dois sistemas, ZW e Z0, o sexo heterogamético vai ser o feminino, vai inverter aquela ordem que a gente tinha acabado de falar, tá? Então, nesses dois sistemas, ZW e Z0, quem determina o sexo da prole, ou seja, quem é o sexo heterogamético, é o sexo feminino, tá? Então, o macho, né, no sistema ZW, ele é o ZZ, né? No caso do galho das galinhas, né? O galho da galinha. ZZ é o macho, ZW a fêmea. Então ZZ é o galo, ZW vai ser a galinha. Então ela é quem vai determinar o sexo da prole, tá? Por produzir dois tipos de gametas diferentes, ser heterogamético. O Z0 é uma variação do ZW, ok? Temos também nos insetos o sistema haploide-diploide, que é um sistema de alternância de gerações que ocorre nas abelhas, nas formigas. Vamos falar aqui das abelhas, né? Então, nas abelhas nós temos esse sistema em que a reprodutora principal, que é a rainha, ela ora vai estar produzindo descendentes de forma haploide, ou seja, com a metade do número de cromossomos da espécie. Nós estamos vendo aqui que o número é 32, né, o número total de cromossomos. Então, ora ela vai produzir indivíduos com 16 cromossomos, a metade, e ora vai produzir indivíduos com 32. Quem são esses indivíduos? Então, quando ela produz com a metade, só com 16, forma o zangão. Então, os zangões são produzidos apenas com a metade dos cromossomos. Como assim? Eles se originam através de óvulos não fecundados. Então, o óvulo da rainha vai se desenvolver sozinho, sem a fecundação, tá? Só com a ajuda de hormônios. Então, forma o zangão, como vocês estão vendo aqui, tá? Só com 16 cromossomos. O óvulo dela sozinho, tá? 32 cromossomos, forma o gameta com a metade, o gameta desenvolve sozinho, que é com 16 cromossomos. Agora, quando ela juntar o óvulo dela, tá? Novamente, reduziu o gameta a metade do número dos cromossomos, juntou com 16, tá? Do zangão, formou as operárias, tá? E que vão formar também novas rainhas com 32 cromossomos. Então, esse sistema é chamado de haploide-diploide, a alternância dessas duas gerações. Pessoal, quero agradecer a atenção de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, só se inscrever no canal A Hora da Biologia com o professor Wesley Farias. Acompanhar essa e outras aulas, são bem legais, ok? Muita paz e amor no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.